eu tenho aqui, ó, um pedaço de abóbora. A ideia, na verdade, é de fazer um peixe aqui, ó, com esse pedaço de abóbora. Então, observe que aqui eu tenho a cauda. Aqui eu vou ter a parte da frente do peixe. Vamos supor que eu queira uma curva mais acidentada. Então eu vou pegar aquele outro lado da abóbora, tá certo? Esse aqui, ó, para de repente fazer uma curva maior. Então muitas vezes as pessoas se preocupam em ver a abóbora de uma certa forma só reta. E a gente pode ter essa curva. Vamos supor também que eu coloque um molde. Se eu estou colocando um molde de papel, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o desenho praticamente do peixe aqui. A gente tem observado aqui até, eu acho muito importante, vocês, no intervalo, ter vindo aqui, para que a gente observe algum detalhe. Por exemplo, eu tenho um desenho do peixe. Vamos supor que o desenho esteja aqui. Vamos imaginar o desenho aqui. Tá certo? E grosseiramente falando, ele é assim, ó. É de forma oval, a gente vê que é um trabalho bem primário, nem só. Oval e um triângulo. Isso, a gente reproduzindo o formato, a forma geométrica do peixe. Porque agora eu não preciso de ter ou caracterizar um peixe. Então seria isso aqui, ó, recortar isso. Hoje mesmo eu tirei com o pessoal da administração, os jovens, alguns trabalhos que nós vamos apresentar aqui foi retirado do computador, ou seja, várias imagens. O que é interessante lembrar sempre é que vocês terão que observar sempre de perfil, ou seja, um lado que é 180, o outro lado vai ser idêntico, semelhante. Então, ó, grosseiramente falando, o formato do peixe é isso aqui. Certo? É o que me interessa. Se é papel e é flexível, ó, eu posso fazer ele aqui. Ah, mas eu poderia fazer um peixe maior. Para isso eu tenho a xerox que pode ampliar cada vez mais. Mas com o hábito de fazer peixe, de ver a forma geométrica, a gente às vezes descarta isso aqui. Porque se eu molhar, muitas vezes, e colar, eu vou fazer o mesmo trabalho que foi feito no passarinho. Então eu vou repetir o mesmo processo. Então, para que vocês entendam, por exemplo, que eu posso dar essa forma oval direta, sem precisar do molde, eu vou fazer assim, ó, o peixe. Como se estivesse usando a caneta, porque o próprio escultor, ele precisa de um esboço. E na verdade eu estou fazendo isso agora, o esboço. A forma oval, para aproveitar o tamanho. Porque muitas vezes uma peça, ela tem expressão pelo seu tamanho, até de acompanhar quase o tamanho original de uma ave, de um peixe. Então, as pessoas se impressionam muito quando se vê uma peça muito grande. Então, a ideia seria respeitar o tamanho da bola, para não ter perda. Estou apenas descascando. Vou tirar internamente também, ó, o excesso. Como se nós fizéssemos aqui a forma oval, ó, no fim do papel, e o triângulo que vem aqui, ó. Então, é basicamente isso. Depois, eu vou dar continuidade, cortando, dando acabamento. Inicialmente, eu pego tudo que está na extremidade e passo aqui ao centro. Então, seria isso aqui, ó. A inclinação da faca, lembrando novamente daquele curso básico que foi feito no bico do tucano, ó, em volta de todo o peixe. Eu estou levando a extremidade ao meio. Então tem que ficar com esse bico para dividir 180 com mais 180, 360 graus. Então a ideia da escultura seria sempre obter. Tem pessoas que só fazem 180. E isso limita as pessoas a trabalharem. Então, ó, nós vamos fazer aqui, estou tirando mais a semente. E vou procurar já definir, não caracterizando espécie, porque eu não coloquei a evidência da espécie. Vou descascar um pouco mais.
quero a divisão entre uma camada e outra, ó, da nadadeira, mas sempre com essa ideia em todas as partes, inclusive o final. Se eu não fizer isso, acaba a gente não colocando como regra, né? Então a regra seria sempre essa. Em qualquer peça, nós vamos observar que através dos moldes eu vou ter sempre essa característica. Ah, eu vou trabalhar um lado para vocês. Então vou trabalhar esse lado aqui. Primeiro, uma meia-lua para dividir a cabeça do corpo. A meia-lua não tem muito certo. Às vezes um pires, um prato de sobremesa, um copo vai facilitar. Então eu já tenho a meia-lua. A meia-lua na verdade é metade do círculo, não é isso? Então, para se tornar escultura, eu tenho que desgastar um dos lados. Eu tenho que desgastar justamente a parte que é mais fácil, que é a parte do corpo. Depois, eu posso tanto cortar aqui, ó, da costa, em zigue-zague, para fazer o quê? A parte da calça. Como também ter as escamas. Eu posso fazer assim, ó, com a faca, para facilitar, ó, ou de repente ter um raspador de coco. Vou até mostrar para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de fazer com a faca, mas também com o raspador. Às vezes com o raspador, para vocês se torna mais claro. Eu vou ter aqui, ó, essa condição de marcar sempre bem, ó, todas as camadas. Entre uma camada e outra, eu começo a colocar outra camada. Então começa a se produzir a imagem das escamas. Com colher não dá para fazer. É uma pergunta que está sendo feita aqui, porque não tem esse lado cortante. Então a colher, ela não tem esse lado cortante. Então eu posso ter o quê? Um boleador, por exemplo. O boleador também eu posso trabalhar. Então já temos aqui basicamente as escamas. A boca, eu posso fazer do peixe, eu posso de zigue-zague. Aquela diagonal que estava sendo aplicada no passarinho, está aqui, ó. Eu vou colocar o olho do peixe, para a gente já começar a enxergar isso. Certo? Imagina se eu tenho o desenho das nadadeiras. Eu boto em volta as nadadeiras, eu de repente ali embaixo. De repente eu tenho uma nadadeira aqui também, ou alguns cortes aqui embaixo. Tem algumas nadadeiras que ficam aqui, ó. Então isso seria o quê? Os 180. Quem sabe fazer até aqui, sabe fazer a metade. Se eu sei reproduzir isso aqui, eu sei reproduzir aqui também. Então 180 com 180 vai dar os 360. Muitas vezes aquela peça que a gente observa nas abóboras, muitas vezes na própria melancia. Aí eu poderia ter um molde de peixe, fazer só 180. E as pessoas saber fazer os dois lados, é claro que abre um espaço muito grande. Saber fazer uma curva, porque a curva não foi eu que fiz, já estava na bola. Mas na hora de enxergar, na hora de cortar, eu justamente faço isso.